Cumprimentos os irmãos chapados sobre tudo, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E todas as vezes que eu subo neste altar, eu lembro da promessa que o Senhor teve em minha vida, que o Senhor entregou, usou uma pessoa para falar comigo, que um dia eu seria um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu nesta noite, eu quero estar profetizando sobre esta igreja, uma guarda profética, irmão, onde muitas pessoas poderiam estar nesses bancos vazios, mas o Senhor escolheu você para estar aqui nesta noite. Eu quero profetizar aqui nesta noite, aquilo que o Senhor prometeu há muitos anos atrás, irá ser derramado sobre a sua vida nesta noite. E todo aquele que crê, aplauda o nome do Senhor e glorifique o nome dele, pois a presença do Senhor, ela já está nesta casa. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Aleluia, glória a Deus. Joel, capítulo 2, versículo 28. Aleluia. Amém, igreja? Aquele que está sem suas Bíblias, possa olhar para o telão. Aquele que tiver o irmão do lado também, que ajude a procurar. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém, irmãos? E acontecerá que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão e os jovens terão visões. Eu vou ler mais uma vez. E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, graça te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos em tua casa, Senhor. Pai, eu peço a ti que nesta noite, Pai, a tua palavra seja derramada sobre a tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite sobre os corações que clamam e anseiam pela tua presença, Pai. Eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre sobre esse ambiente, Pai, e faça o teu sobrenatural acontecer sobre nós, Senhor. Faça que esta igreja cada vez mais seja cheia da tua presença, Pai. Ó Senhor, nesta noite eu não tenho nada para dizer para a tua igreja. Eu sou apenas um canal, meu Pai. Eu sou apenas, meu Pai, o garçom da tua palavra. Eu peço a ti, meu Pai, que pela tua misericórdia, que o Senhor me use nesta noite, Pai. Meu Pai, eu peço a autoridade que é no teu santo nome, Jesus. Eu peço a ti nesta noite, Senhor, se houver alguma potestade maligna, Senhor, querendo atrapalhar a tua igreja de ouvir a tua palavra, de prestar atenção na tua palavra, eu a repreendo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas eu peço a ti, Senhor, que a tua semente nesta noite seja plantada em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor bem alto. E antes de estar dando início também, eu quero agradecer ao Senhor, agradecer ao pastor Rick pelo convite. Que Deus abençoe você e sua casa, meu pastor, em nome de Jesus. Mandei mensagem para ele falando que está passando mal e não me respondeu, mas amém. Você é fiel. Aleluia. Irmãos, nessa quarta profética, hoje estamos falando sobre o profeta. O profeta Joel, que ele que profetizou sobre o derramamento do Espírito. E nós cremos que a palavra do Senhor vem dizendo que Joel, ele vem trazendo duas mensagens muito importantes. Uma mensagem de arrependimento e uma mensagem de avivamento.
depois disso. Mas muitas pessoas não têm curiosidade de depois disso o quê? Nós sabemos que o profeta Joel foi um profeta que cresceu num tempo muito difícil. Ele era filho de Petuel, um homem que ao meio daquele tempo onde as pessoas já não lembravam do Senhor, ele continuava buscando a presença de Deus. Petuel era um homem que ensinava a Joel. Ele ensinava e mostrava para Joel qual era o caminho certo. E eu acredito, igreja, que Petuel devia dizer para Joel: olha, Joel, esse povo ele se corrompeu. Esse povo já não busca mais a presença de Deus, mas nós continuamos firmes aqui, Joel. Onde é lá fora eles já não querem mais a presença de Deus, Petuel devia dizer para Joel: Joel, permaneça firme no meio deles. Porque Deus tinha um projeto muito grande na vida de Joel. Então o Senhor vai chamar Joel para ser um profeta. E Deus vai dar uma visão para Joel, onde vários gafanhotos irão invadir a cidade de Israel. Onde vários gafanhotos entravam e destruíam aquela cidade. Lembrando para os irmãos que aquele povo, eles viviam de tudo que se plantava. Eles viviam da vinha, eles viviam da oliveira, de tudo que se plantava, eles comiam e viviam daquilo. Só que Joel, Deus vai mandar uma visão para ele. Só que durante o momento que Deus manda a visão para Joel, os campos já estavam se secando. Já não tinha mais plantações. Só que o povo não despertava para o chamado do Senhor. Porque a própria natureza daquela época, ela já mostrava para eles que tinha algo de errado. A própria natureza mostrava para eles que eles estavam longe do Senhor. Eles plantavam e comiam, vendiam aquilo e já não tinha mais nada para vender. A semente que eles plantavam, ela se secava e não nascia mais. Só que eles fingiam que não via aquilo. Eles passavam por aquela situação e eles não se despertavam. É como se os olhos deles estivessem fechados para ver aquilo que o Senhor mostrava a cara deles. É como se o Senhor mostrasse para eles o céu, falando: olha, tem algo de errado e vai ter que ser consertado. E o cinto vai apertando mais um pouquinho, porque Joel, ele carregava aquela visão no coração dele. Acredito eu que o coração dele queimava para dizer aquela mensagem para o povo. Só que Joel era pequeno. Joel não era um homem não era muito conhecido. Acredito eu que ele queria falar, mas ele não tinha às vezes coragem. Só que um dia Joel, creio eu, me despertou daquilo. O coração dele queimou tanto para falar a verdade, que ele vai entrar num tabernáculo e vai dizer: eu tive uma visão, onde gafanhotos e nuvens de gafanhotos invadiam e destruíam tudo. E não era um tipo de gafanhoto, eram 4 tipos de gafanhotos que entravam e destruíam toda a cidade. Era apenas a visão, o que Joel estava dizendo para eles. Só que eu acredito que muitos deles ouviram aquilo e não deram ideia, porque era um jovem muito novo, às vezes não falava muito bem, mas carregava uma mensagem muito importante. Carregava uma visão que o Senhor entregou para ele. E se Deus perguntasse para nós esta noite: será que tem Joel corajoso no meio de nós para ir lá fora e pregar a verdade para este povo? Será que tem um de nós que o coração queima em dizer a verdade lá fora?
Então Joel vai começar a dizer para aquele povo qual era o erro deles. Joel começa a dizer para eles: olha, a nuvem que gafanhoto vai vir, vai destruir tudo, e a gente vai morrer de fome. Deus já mostrava para eles, só que eles acreditaram. Então Deus enviou um profeta para ver se eles acreditam. Até quando a gente vai ter que esperar alguém falar conosco? Será que não temos ouvido para ouvir a voz de Deus? Será que Deus só fala com o pastor, só fala com o obreiro, não fala conosco? Até quando nós vamos viver dentro da igreja sem ouvir a voz de Deus? Porque Deus levanta profeta assim. Eu acredito em profecias, mas vai ter hora que o Senhor vai querer falar contigo, no íntimo. Vai ter hora que o Senhor vai ter que te chamar para falar com você face a face. Lembra de Moisés quando descia a tenda? O Senhor descia lá e falava com Moisés face a face. Hoje não precisamos de tenda. Hoje a nuvem não desce mais, mas você tem o seu quarto. Você pode fechar a porta dele, porque a palavra do Senhor fala que ele nos vê. Quando você entra no secreto, quando você ajoelha, quando você ora, o Senhor, ele te vê. É diferente. É como se ele olhasse lá dentro do seu quarto e visse aquilo que você faz. Porque o Senhor é o único aqui que te conhece no íntimo. O Senhor sabe quem ora e quem não ora. O Senhor sabe quem jejua e quem não jejua. O Senhor sabe quem busca de verdade e quem não busca. O Senhor conhece, porque ninguém engana o Senhor. E Joel vai começar a dizer para eles, para que eles se arrependam do pecado deles. Eles entraram num pecado culto. Eu fui pesquisar o que era um pecado culto. E quando eu li isso na minha casa, eu até cheguei a comentar com a Franciele. Eu falei: Franciele, eu estou apanhando a tarde inteira. Porque o pecado culto de igreja, para nós que trabalhamos na igreja do Senhor, para nós que somos obreiros, diáconos, pastores, esse é o pecado. Sabe qual é o pecado que eles cultivavam? Esqueceram da presença de Deus. O culto deles era vazio. A oferta era de qualquer maneira. Eles entregavam qualquer coisa para o Senhor. E vai desse jeito, vai empurrando com a barriga, vai falando qualquer coisa, vai xingando, vai pregando e falando palavrão. Continua desse jeito. Vocês querem desse jeito? Vai continuar assim. Ele chama, Joel chama os ministros da casa do Senhor. É como se Joel entrasse nesta igreja hoje e chamasse todos os obreiros, diáconos, todos, e dissesse para eles: até quando vamos continuar assim? Até quando vamos fazer de qualquer maneira para o Senhor? Até quando os cultos vão ser vazios da presença de Deus? Porque quando eles estavam brincando com a presença do Senhor, o Senhor já não recolhia mais a oferta deles. O Senhor não recebia a oferta deles mais. Porque o cheiro da oferta não subia mais, mas sim o cheiro do pecado, da iniquidade, da idolatria. Sim, era esse cheiro que chegava diante do Senhor. Porque eles não buscavam a presença mais e não queriam mais saber de Deus. Joel vai até lembrar de Êxodo, falando para eles: será que vocês não lembram da praga do Egito? Será que vocês não lembram de onde o Senhor nos tirou? Será que vocês não lembram daquilo que o Senhor fez por nós?
Vamos vestir a camisa. É como se cada cadeira vazia que está aqui hoje é culpa minha e sua. Porque negligenciamos o chamado do Senhor. Marcos 15 vai nos dizer: e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem está cumprindo? Quem está indo pregar o evangelho a toda criatura? Quem tem coragem de ir lá fora e dizer: o Jesus te ama, o Senhor vai voltar, Ele vai buscar a tua igreja? Quem tem coragem? Que é muito difícil. A palavra dói, a palavra nos constrange, mas é ela que nos traz a mudança. No capítulo 2 de Joel, Joel vai dizer sobre um exército que ia invadir a cidade. Ele tem outra visão. É como se essas nuvens de gafanhoto virassem um grande exército em forma de cavalos. E eles vinham por cima das montanhas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles eram fortes, rápidos. E eles carregavam fogo. Só que este fogo que a palavra do Senhor vai nos dizer, não é o fogo que a gente clama: Senhor, me enche do teu fogo, não. Esse fogo era um fogo de juízo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que onde aquele fogo passava era destruição. Aquela nuvem, onde ela passava, ela destruía tudo. Num versículo abaixo, essa passagem vai dizer que onde antes dela chegar era Éden. Como assim era Éden? Era perfeito, era bonito, era vistoso. Mas depois que aquela nuvem de fogo passa, se torna um deserto, um sofrimento, uma dor. Olha a mensagem que Joel carregava, igreja. Joel carregava uma mensagem que dizia para o povo que o grande dia do Senhor iria chegar. E não vem dizer para mim que essas nuvens, esses demônios queriam destruir tudo. Era coisa só de Satanás, não. Porque no versículo 11 o Senhor vai dizer que a voz do Senhor gritava à frente aqueles guerreiros. O que ele queria dizer para nós? Era a permissão de Deus. A destruição era a permissão de Deus. Aquele fogo de juízo era fogo de juízo do Senhor. Quando o povo de Deus, escolhido e chamado por Ele, sai da presença do Senhor, é complicado, irmão. Brincar com a presença de Deus está brincando com um negócio muito sério. Porque o povo, eles esqueceram de Deus. Começaram a idolatrar outras coisas. Eu não vou nem entrar nessa história de idolatria, que todos nós já sabemos muito bem o que é. Porque eu tenho certeza, aqueles que estão nesse pecado, o Espírito Santo está incomodando no lugar que está sentado. Porque o Espírito Santo a todo momento ele te confronta. Aquele povo não tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Só que acontece, igreja, o Senhor vai dizer para eles: mas se o meu povo se humilhar, jejuar, buscar a minha presença, eu, o Senhor, o livrarei vocês desse grande dia. Só que algo abaixo o Senhor vai dizer algo que dói um pouco. Que Deus vai dizer assim: rasgai o vosso coração no nosso homem, não as suas vestes. O que Deus estava dizendo? Ele queria um povo para Ele de verdade, que rasgasse o coração e não a veste. O que é rasgar a veste? É vir num culto como este e não fazer nada
A oferta que você traz para o Senhor nesta noite é aquilo que você faz na sua casa. É o seu momento com o Senhor. É o seu jejum, é a sua oração. É o tempo que você tira para Ele. Essa é a oferta que você ia trazer à casa do Senhor. O Senhor está dizendo: rasgai o vosso coração. O Senhor quer sinceridade. O Senhor quer filhos sinceros. O Senhor quer pessoas que se entregam de verdade. O Senhor cansou de evangelho de fachada. E o Senhor vai dizer para eles: e depois disso tudo, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você não está entendendo? O Senhor está dizendo: antes de eu derramar do meu Espírito, devemos consertar, devemos ajustar. Não é irmão contra irmão, é todos nós unidos numa igreja só. Não é igreja contra igreja, é um povo só. O Senhor está chamando a igreja nesta noite ao arrependimento. Porque queremos ser cheios, queremos ser cheios, queremos ser cheios. Mas será que damos espaço ao Senhor para sermos cheios dele? Clamamos: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, enche-me Espírito Santo. Quantas vezes conversamos com o Espírito Santo durante a semana? Quantas vezes chamamos o Espírito Santo para o íntimo do quarto? E queremos ser cheios dele para quê? Vai dizer que você fala em línguas? Vai dizer que você tem visão? Vai dizer que você é usado? Para quê? Espírito Santo não é uma camisa, Espírito Santo não é um cordão. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Não é algo que você usa aqui na igreja e chega em casa e você joga fora, não. Por isso que eu vou dizer para a igreja nesta noite: ser cheio do Espírito Santo é muito difícil. Tem que ter peito, tem que ter raça. Não é quem que desiste à toa, não. Não é crente frio que vai ser cheio do Espírito Santo, não. Crente que não ora não vai ser cheio. Crente que não jejua não vai ser cheio. Crente que não lê a Bíblia não vai ser cheio. Porque clamamos lá: Senhor, enche esse lugar, enche esse ambiente. Será que queremos mesmo a presença do Senhor? Será que queremos mesmo viver o Evangelho de Cristo? Será que queremos mesmo ser cheios do Espírito Santo? Porque o Senhor diz: e depois disso eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só que nós acreditamos que essa palavra ela vai se cumprir em Atos capítulo 2. Só que Jesus vai dizer para eles: ficai em Jerusalém. Ordem. O Senhor deu uma ordem, não deu escolha. Quer ser cheio? Fique em Jerusalém. O Senhor só falou isso. Quando o Senhor é crucificado, naquela cruz ele grita: Tetelestai, está consumado. A palavra do Senhor vai dizer que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. É como se Jesus naquele dia dissesse para todos nós: olha, a presença está liberada, pode ser cheio. Só que tem algo: ficar em Jerusalém. Então a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos eles permanecem em Jerusalém. Só que nós entendemos que após a sua morte e ressurreição de Cristo, o Senhor ele ajunta mais ou menos 500 pessoas. E nessas 500 pessoas eles permanecem em Jerusalém durante um tempo.
pessoas levantaram dos seus bancos e foram embora. Muitas pessoas deixaram suas Bíblias para trás e foram embora. Durante esse momento que o Senhor manda esperar em Jerusalém, muitos deles desistem. Muitos deles deixam suas coisas para trás. E a palavra do Senhor vai dizer que aproximadamente 120 pessoas. O que o Senhor está dizendo? Ser cheio do Espírito não é fácil. Tem que saber esperar. Só que entenda você nessa noite que o povo que estava esperando, ele não estava sentado com o braço cruzado, não. Eu acredito assim, que eles estavam orando e buscando a presença. Eles estavam buscando: Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Enche-nos, Senhor, do teu poder. Enche o teu povo da tua graça. Manifeste o teu Espírito sobre a tua igreja. Eu lembro de Elias com os profetas de Baal. Os profetas de Baal não estavam lá se cortando, gritando, fazendo aquele show. Elias não. Elias entendia do que Deus gostava. Organização. Então o que Elias chega e faz? Ele conserta o altar. Ele coloca pedra sobre pedra. Elias conserta o altar do Senhor. Manda jogar água, 3 talhas de água, 3 talhas de água bem cheia. E com apenas uma oração, Elias vai dizer: Senhor, mostra para eles que há Deus em Israel. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que o fogo do Senhor, ele desce sobre aquele altar, consome toda a água. O Senhor está dizendo para a igreja nesta noite: organização para o fogo do Senhor descer sobre a igreja. Coloque-se de pé, igreja, nesta noite. Uma quarta profética como essa, o Senhor colocou algo em meu coração e eu queria trazer para a igreja. Eu, como líder de